Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, já cantamos louvores a Ti, já enaltecemos o Teu santo nome, já ofertamos, ó Deus, e dizimamos com alegria, e também nos alegramos, ó Pai, nos louvores entoados pela nossa irmã. Nesse momento, ó Deus, do culto, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que direciona, palavra que conforta, palavra que encoraja, palavra que transforma, palavra, Senhor, que tem poder para estabelecer o Teu querer aqui na terra. E é isso, Deus, que nós esperamos, é isso que nós desejamos, como assim o Senhor falou ao final da sua caminhada e trajetória aqui na terra, dizendo que todo o poder é me dado nos céus e na terra. A Tua palavra, Deus, tem o poder de trazer o Teu poder, a Tua governança, o Teu senhorio sobre a vida da Tua igreja. Que uma vez mais, Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, não seja somente um discurso falado, mas seja assim, ó Pai de amor, um aprendizado guardado no coração e colocado em prática, ó Deus, na nossa vida. Que assim seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Podeis assentar, querido, ao sentar, vira para esse abençoado, para essa abençoada que está do seu lado, dá uma catucada nela e quando ela olhar, você dá o melhor sorriso que você tem para ele. O melhor sorriso, sabe por quê? Talvez você estava em casa e você estava num calor danado, estava aquele desespero, 40 graus à sombra, e agora você está aqui no ar-condicionado, temperatura ambiente. Eu disse isso ontem no culto da juventude, falei quinta-feira à tarde, que quando, nesse tempo de muito calor, quando diz vamos à igreja, a gente fica igual Davi, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à igreja. E que o diácono não esqueça e ligue o ar-condicionado no 19 e a gente fique lá fresquinho. Mas bom é estar na casa do Senhor, né, querido? Bom é estar na casa do Senhor, seja com ar-condicionado ou não, né? Seja numa poltrona confortável ou não, porque sempre na casa do Senhor seremos acolhidos, sempre na casa do Senhor receberemos afago da sua parte, sempre do Senhor, até quando Ele puxar a nossa orelha, Ele irá puxar a nossa orelha para que lá na frente nós venhamos acertar e melhorar na nossa vida. E nessa tarde eu quero trazer uma mensagem ao teu coração, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança ao teu coração, que tem como tema: o inimigo não vai tomar nada que é seu. E não é uma palavra onde eu somente vou te falar aqui de pensamento positivo, de falar palavra de ordem, que o inimigo não vai tomar, que o inimigo não vai vencer, não, mas baseado em uma guerra descrita na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17 fala de uma guerra, mas guerra, ela sempre começa quando alguém declara uma guerra. Guerra não começa do nada, não é um período, você não passa por um período de paz, um eterno período de paz, e de repente uma guerra se estabelece. Guerra acontece quando o inimigo declara uma guerra contra nós, quando o inimigo quer tomar algo que é seu. Isso que é guerra. Porém, eu vejo em alguns momentos, em algumas vidas, algumas pessoas, que pessoas entram em situações de guerra sem mesmo o inimigo declarar guerra. A pessoa se vê em um cenário conturbado, um cenário de dificuldade, um cenário que realmente você olha, pastor, eu não estou vivendo um cenário confortável, eu estou com uma luta, eu estou com alguma dificuldade, mas ainda o inimigo não declarou nenhuma guerra sobre a tua vida. Você está enfrentando dificuldades diárias que todo mundo enfrenta, mas ainda o inimigo não declarou guerra nenhuma. Aqui em 1 Samuel capítulo 17, está falando sobre uma guerra declarada. Está dizendo que os filisteus invadiram o território de Israel e eles querem tomar conta daquela terra. E aí nós precisamos entender todo o pano de fundo de 1 Samuel. Nós estamos já no capítulo 17, mas 1 Samuel faz parte do compêndio de livros históricos do Antigo Testamento. Ele vai narrando, né, a saída do povo de Israel do Egito, o povo caminhando e chegando até Canaã, e quando chega até Canaã, havia uma ordem da parte de Deus para o povo de Israel quando chegasse em Canaã. Olha, quando vocês chegarem em Canaã, não é somente estabelecer as suas tendas, não é somente colocar o lugar onde vocês vão morar e ali viver a vida de vocês, mas chegando em Canaã, é necessário que vocês expulsem todos os povos
que estejam habitando em Canaã, porque essa terra é a herança de vocês, essa terra eu estou dando a vocês. Só o que acontece? Se você volta aí e faz um estudo no livro de Josué, você entende que o povo passou pelo Rio Jordão, chegou em Canaã, e eles não expulsaram todos os povos de Canaã. Eles começam a se relacionar com aquele povo, eles começam a se misturar ao povo, e eles dizem, sabe de uma coisa? Nós não iremos obedecer a Deus, não. A gente chegou em Canaã, eles nem criaram confusão nenhuma, eles são amigos, eles são legais, então a gente vai viver com eles. E eles deixam os povos viverem ali, só que começa a ter problema. Os filisteus sempre vão estabelecer problema com o povo de Israel. Por isso que Deus de antemão já disse, olha, quando vocês chegarem em Canaã, só vocês têm que habitar Canaã. Não pode deixar ninguém em Canaã. Sabe o que esse início de entendimento de contexto nos ensina? Que não basta obedecer a Deus pela metade, que não basta somente, eu cheguei à conquista, eu cheguei ao momento de vitória, e agora eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas é necessário obedecer a Deus na íntegra, em tudo o que Ele diz, da forma que Ele fala, da forma que Ele está dando a sua ordem. Então Deus fez eles chegarem na terra prometida e disse, expulsa, e eles não expulsaram, eles viveram com aqueles povos, e é esse povo que vai gerar problema aqui em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, a gente vê um cenário também de desobediência, porque narra o início da monarquia em Israel. A monarquia não era um projeto de Deus para Israel. Deus não queria que houvesse rei em Israel. Mas em um momento, o povo olhou para o lado e percebeu, os filisteus têm rei, os egípcios têm faraó que funciona como rei, outras nações também têm rei, nós também queremos um rei. E sem perceber, quando eles começam a aclamar um rei para Israel, eles estavam destronando Deus e querendo o governo de um homem. E Deus dá o que eles desejam, e Deus concede a eles um rei chamado Saul, e Deus fora destronado, e agora Saul começa a reinar. E aí 1 Samuel 17 fala desse intento dos filisteus de invadir, e diz aí o texto, 1 Samuel 17:1, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e a Sega e em Efes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. O povo de Israel vivia um tempo de paz, vivia um tempo de tranquilidade, vivia um tempo de sombra, água fresca, contas tudo paga, vida tranquila. Sábado à noite come uma pizza, sábado à noite vai no shopping, fechou o mês, pagou as contas, ainda sobrou um dinheiro, você conseguiu colocar na poupança. Esse era o tempo que o povo de Israel estava vivendo, tudo bem. Quando tudo vai bem, como que a gente serve? A gente serve de uma forma, sempre sorrindo, sempre alegre, e às vezes até falta tempo de vir à igreja quando tudo vai bem. Esse era o momento que o povo de Israel estava vivendo, um tempo de muita tranquilidade, de muita alegria, mas aí tocou a sirene. Olha, os filisteus estão invadindo a terra. Os filisteus estão querendo tomar conta de um trecho da nossa terra. E Saul estabelece e aciona o exército e diz, vamos para a batalha. E o problema não foi ir para a batalha, o problema foi chegar na batalha aqui. E estudiosos dizem que os filisteus já tinham sofrido algumas derrotas para o povo de Israel. Os filisteus já tinham tentado entrar em Israel outras vezes e já tinham sofrido algumas derrotas. E aqui eu quero abrir os teus olhos para uma situação que o nosso inimigo, ele não deixa de tentar. O nosso inimigo, ele não tenta de investir na nossa vida. O nosso inimigo não deixa de querer ter mais e mais território sobre nós. Mas ele também aprende com as derrotas que ele tem quando ele nos enfrenta. E isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel imprimiu algumas derrotas para os filisteus. E essas derrotas fizeram eles entenderem que exército contra exército não tinha como vencer o povo de Israel. Que o exército de Israel era muito forte. O povo filisteu já sabia disso, que não tinha como enfrentar o exército contra um outro exército. Mas eles sabiam que eles tinham
um lutador. Eles sabiam que eles tinham um gigante, um Golias de 2,10 metros, que tinha uma armadura, que era um homem experimentado em guerra, e que no duelo, 1 contra 1, seria mais fácil derrotar o povo de Israel. Então isso nos ensina que o nosso inimigo, ele tem estratégia, que o nosso inimigo, ele não somente quer combater, mas ele combate com estratégia, com logística e analisando o ponto fraco. Ele sabe aonde nós somos fortes. Ele sabe que quando nós estamos juntos no mesmo exército, cada um sabendo o seu lugar no exército, cada um combatendo na sua linha de frente, cada um fazendo aquilo que tem que fazer, nós somos imbatíveis. Por isso a visão da nossa igreja desse ano, falando sobre unidade, ano da unidade do corpo de Cristo, porque quando nós estamos unidos, nós somos imbatíveis. Porque quando nós estamos unidos, pensando da mesma forma, agindo do mesmo jeito e não deixando a fragilidade tirar a nossa força, nós sempre iremos vencer as nossas batalhas e o inimigo sempre irá colecionar derrotas. E era isso que os filisteus estavam com medo. Os filisteus sabiam, nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar a terra, mas a gente já acumula algumas derrotas, a gente sempre perde. Então a gente precisa ir na fragilidade deles. E eles analisaram o exército de Israel, e eles viram, olha, no 1 contra 1, não tem um que vença Golias. E se nós olharmos para o versículo 11 diz assim, Golias faz a proposta, Golias chega diante deles e diz, disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versículo 11 diz assim, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Não houve ninguém que se levantou diante daquela afronta e disse, eu irei para essa batalha, eu irei guerrear, eu irei de encontro a Golias e vou estabelecer mais uma derrota para os filisteus. Ninguém se levanta. Saul, que era o rei, Saul, que era o líder, é o primeiro que se espanta, é o primeiro que dá um passo atrás diante daquele cenário de guerra. E aí você me diz, e aí pastor, o que isso nos ensina, o que isso fala, o que isso a gente pode aplicar à nossa vida? E quando nós lemos ainda o texto, se você começa a ler do versículo 5 até o versículo 9, parece algumas situações da nossa vida que o problema vai só aumentando. Se você ler o versículo 5, diz assim, trazia na cabeça um capacete de bronze. O versículo 4 já disse que Golias tinha 2,10 metros. Uma pessoa de 2,10 metros já impõe respeito. Uma pessoa de 2,10 metros, você olha para ela, você tem a percepção, por que minha mãe não me deu mais feijão, não me deu mais arroz? Por que minha mãe não me alimentou direito, que eu fiquei desse tamanho, esse cara cresceu tanto? Já intimida. E diz aí o versículo 5, que para piorar o problema, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão. E só vai piorando o problema. E não é assim na nossa vida, quando nós estamos de uma dificuldade, de uma luta. Você vai olhando para o problema e você vai procurando uma brecha, um ponto de fragilidade, e você não encontra um local onde aquele problema tenha um espaço onde você possa vencê-lo. É isso que o texto quer te dizer. Olhando de forma humana, todo o exército de Israel teme, porque ao olhar para Golias, não tinha nenhum ponto de fragilidade. Golias era forte demais. Golias impunha medo a todos que olhavam para ele. O texto ele continua de 1 Samuel 17, e vai dizer que por 40 dias, Golias vinha de manhã e de tarde. Golias vinha de manhã e perguntava, já tem alguém para me enfrentar? Não tem ninguém em Israel para guerrear? Não tem ninguém em Israel para lutar?
e voltava. E à tarde ele novamente vinha ao campo de batalha e perguntava: não tem um homem em Israel capaz de lutar, capaz de guerrear, capaz de vir de encontro até a mim e nós estabelecermos essa batalha? E isso dura 40 dias. E eu quero chamar a tua atenção para um fato: 40 dias o exército num campo de batalha sem guerrear. 40 dias um exército no campo de batalha com medo, travado, sem condições de avançar, porque estavam tomados pelo medo. Aplicando a minha vida e a sua vida, há momentos da nossa vida que nós estamos no campo de batalha e a gente parou de guerrear, a gente parou de lutar, a gente vê o problema crescendo, a gente vê o gigante tomando conta do território e a gente não toma nenhuma atitude. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer, querido, que você está no campo de batalha, e enquanto estiver no campo de batalha é para lutar e é para guerrear. Talvez você entrou o ano de 2019 dizendo: ah, pastor, eu tenho muita saudade de quem eu era em 2018, em 2017. Talvez você vendo aí essas coisas que aconteceram nas mídias sociais essa semana, 2009, 2019, você dizia: 2009, pastor, eu era uma bênção na mão do Senhor, eu pregava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu consagrava, eu estava em todos os cultos, mas hoje eu nem me lembro como eu deixei de ser aquela pessoa. É porque, querido, você começou a estar no campo de batalha, e os problemas, e o gigante, e as lutas, e as adversidades começaram a fazer você se paralisar. Você está no campo de batalha, mas você não luta mais, mas você não tem mais força. Você fica olhando somente para as dificuldades e os problemas, e isso impede você de avançar. E o Senhor te traz aqui nessa tarde para você entender isso, que você não é aquele para estar somente no campo de batalha. Uma vez que você está no campo de batalha, você faz parte do exército. O Senhor quer que você guerreie, o Senhor quer que você lute. Pelo quê, pastor? Pela sua família, pela sua vida profissional, pela sua vida espiritual. Ah, eu estou morrendo espiritualmente, pastor, e o que você vai fazer? Você vai perceber que você já está no aparelho, a UTI está tocando ali o sinal, já está chegando o coveiro para fazer o seu sepultamento e você não toma nenhuma atitude. Ou você é aquele que nessa tarde vai começar a dizer: eu volto a guerrear pela minha família, eu volto a guerrear pela minha vida profissional, eu volto a guerrear pela minha vida espiritual. E não há nada mais, querido, que nós possamos fazer por você que não seja pregar a palavra, te encorajar e te animar. Que você precisa sair daqui dessa tarde encorajado, animado a lutar pela sua vida espiritual. E como que eu faço isso, pastor? Primeiro, querido, é restabelecendo a aliança com Deus. É começar a lembrar quem Deus é. Porque o que faz aquele exército ficar amedrontado é porque eles esqueceram quem Deus é. O Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, o Deus que tinha derrubado as muralhas de Jericó, um Deus que tinha feito um exército de Israel morrer afogado no Mar Vermelho, é o mesmo Deus que estava do lado deles e faria Golias cair. Mas eles esqueceram. Eles escolheram estar amedrontados, parados. Você continua lendo o texto e vê que acontece algo improvável. E sempre vai acontecer algo improvável para que a vontade de Deus se torne uma realidade. Golias já estava pensando que ele iria vencer. Você pensa, querido, no cenário: 40 dias, aquele exército estava com medo e fragilizado. Você imagina com 10 dias, Golias vindo ali, falando e achincalhando, um olhando para o outro e dizendo: você vai, eu não vou, eu não tenho condições, ele é muito grande, ele é muito forte, não tem como ir. Com 40 dias, não havia ânimo, não havia inteligência emocional já naquele exército, eles já estavam em frangalhos. Só que diz o texto aí, a partir do versículo 12, que Jessé, pai de Davi, chama Davi
e diz assim para ele: seus 3 irmãos mais velhos estão lá no campo de guerra. Toma aqui, Davi, e leva uma marmita para eles. Leva uma comidinha aqui para os seus irmãos. Leva também um agrado para o capitão da tropa. Vai até lá, entrega, vê como eles estão e traz para mim o relatório. E Davi chega lá no campo de batalha. E logo que Davi chega no campo de batalha para entregar a marmita, ele vê Golias. E Davi não entende o que está acontecendo. Que cenário é esse? O exército de Israel aqui parado, e um gigante do outro lado afrontando e dizendo que não tem Deus Israel. Como que é isso? A forma como nós enfrentamos os problemas e as dificuldades da nossa vida vão dizer para as pessoas que não há Deus na nossa vida. Como nós temos enfrentado os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu falo muito isso em início de anos. Esse ano de 2019 eu tenho a plena certeza que eu vou sorrir muito, que eu vou me alegrar muito, que eu vou celebrar muitas vitórias, tanto minhas como dos meus amigos, mas eu tenho também plena certeza que em 2019 eu irei chorar, eu irei me entristecer, eu irei me condoer com a dor daqueles que também estão ao meu lado, porque na dinâmica da vida acontece isso. A dinâmica da vida é feita de conquistas, de vitórias, de vento a favor, onde a gente avança, onde a gente prossegue, onde a gente vai. Mas na dinâmica da vida também existem os ventos contrários, as dificuldades, os problemas. E como nós nos comportamos diante dos problemas? Nós somos aqueles que nos acovardamos e esquecemos o tamanho do Deus que a gente serve. Ou diante dos problemas, nós lembramos quem nós servimos e enfrentamos de frente esse problema. É isso que Davi faz. Davi chega ali e não entende o que está acontecendo. Davi olha para aquele exército todo parado, olha para aquele gigante, percebe que ele é grande, percebe que ele é um homem experimentado em guerra, mas Davi também olha e diz: não somos nós que estamos em desvantagem, quem está em desvantagem são eles, porque nós temos do nosso lado o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz somente com uma palavra e com uma ação. E há situações da nossa vida que nós não percebemos isso, que sempre nós estamos em maioria. Davi, diante daquela situação, era o improvável. Era o garoto de 17 anos, com boa aparência, que com a sua aparência, Davi não colocava medo em ninguém. E esse improvável, olha para aquela situação, versículo 26, ele diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não enfrenta o problema antes de olhar para o seu Deus, mas ele olha para o problema, vê o tamanho de Deus e vê que aquela terra, e essa é o ponto central desse texto, porque aquela terra era de direito deles. Então o filisteu não podia tomar conta daquilo. A sua família é sua. O emprego que você tem é seu. Foi o Senhor que abriu a porta. A igreja que Deus tem te colocado, o dom que Deus tem te dado. Igreja, entenda isso, igreja não é lugar onde nós frequentamos e assistimos cultos. Igreja é lugar onde Deus derrama da sua graça, da tua unção, do seu poder, e onde nós servimos para a glória desse Deus. Igreja não é ponto de encontro para aqueles que querem servir a Jesus tão somente, mas igreja é lugar onde nós somos estimulados, encorajados, né? Se fala muito hoje sobre empoderamento. Se você trazer o termo da forma certa para dentro da igreja, lugar é onde aqueles que querem servir a Cristo são empoderados pelo poder de Cristo para revelar a glória de Deus do lado de fora. Igreja é muito mais do que uma agenda eclesiástica a se cumprir, mas igreja é o lugar onde Deus desperta aqueles que Ele quer fazer a diferença nessa sociedade.
Então Davi estava ciente disso. Davi estava ciente que era necessário, isso aqui é meu. Isso aqui não é deles, porque eles querem invadir esse lugar. Foi o Senhor que nos deu, e se o Senhor nos deu, é o Senhor que vai nos dar também autoridade e intrepidez para lutar contra o inimigo. Talvez você chegue aqui nessa tarde dizendo: pastor, eu estou quase perdendo a minha família, pastor, eu estou quase perdendo o meu emprego, pastor, eu estou quase perdendo a minha vida espiritual. Eu quero te dizer, querido, que é necessário que nessa tarde você volte a lutar por isso. Você volte a lutar pela sua família, você volte a lutar pela sua vida profissional, você volte a lutar pela sua vida com Deus. Foi isso que Davi fez. Davi olha para aquele exército e diz: se vocês não vão lutar, eu vou lutar. Eu sou o mais improvável, mas eu vou lutar por isso. E diz o texto que Saul chama Davi para uma entrevista. Davi, como que você vai encarar esse homem? Você já olhou? Ele tem 2,10 metros. E aí falou tudo aquilo. Ele está de couraça, ele está de caneleira, ele tem lança. Ele não tem um ponto de fragilidade, Davi. Você por si só já é frágil demais. Como que você vai encarar esse homem? Como que você vai fazer o povo de Israel vencer? E aí Davi versículo 34, diz assim, de 1 Samuel 17. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Saul, quando olha para Davi, olha somente de forma física, aparente, e diz para Davi: Davi, é uma loucura isso. Ele vai te matar em 2 tempos. E Davi fala para ele: Saul, você não sabe de nada. Certo dia eu estava lá tomando conta das minhas ovelhas, ninguém viu, mas veio um leão contra as minhas ovelhas, e Deus me deu graça, me deu força, e eu venci, eu matei aquele leão. Outra feita veio um urso, e da mesma forma Deus me deu graça, Deus me deu unção, eu venci e matei aquele urso. E é nessa mesma força, porque Davi reconhecia, não foi pela força dele que ele matou o leão e o urso, mas foi o Senhor que deu força para ele ter vitória na sua vida particular, para que ele soubesse que Deus é fiel, que Deus é Deus, e que Deus quer que ele tenha vitória na sua vida particular. Mas eu quero trazer ao teu entendimento que vitórias no particular nos preparam para vitórias para o reino de Deus também. As vitórias que Deus tem te dado no trabalho, as vitórias que Deus tem te dado na sua família, as vitórias que Deus tem feito você avançar, superar, haverá um momento que haverá uma grande batalha no reino de Deus, e Deus vai esperar que você diga: ei, eis-me aqui, Senhor, eu sou aquele improvável que vou sair aqui do meio do exército para combater e para batalhar. As bênçãos que Deus vai te dar no ano de 2019 não são bênçãos somente para você contar e dizer: o Senhor tem sido bom na minha vida, mas as bênçãos que vão chegar à sua vida em 2019 é para que você se levante, para que você guerreie também em prol do reino de Deus. É para que você se levante nesse ano de 2019. Talvez você me diga: pastor, tem um tempo que eu não estou ligado a nenhum ministério, tem um tempo que eu não estou servindo, tem um tempo que eu estou somente vindo aos cultos, assistindo um culto e indo embora, porque a minha vida é muito agitada, porque eu tenho muitos compromissos. Eu quero te desafiar em 2019 a mudar essa realidade, querido. Porque as vitórias que você está recebendo no particular é Deus te preparando para você guerrear pelo reino, assim como Davi também guerreou pelo reino. Davi poderia chegar naquele campo de batalha e falar assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu só vim aqui entregar uma marmita e estou indo embora, vocês que se virem com Golias, estou indo embora. E nós podemos fazer isso também com a obra de Deus. Nós podemos chegar aqui na igreja, Deus já tem te dado o dom, Deus tem te dado o talento, tem coisas aqui nessa igreja que ainda não acontecem, porque você ainda não rompeu e não entrou no campo para batalhar.
Tem coisas nessa igreja que ainda não acontecem, não se tornou uma realidade, porque você não fez como Davi. Você até chegou para entregar a marmita para alguém, viu como é que estava a situação e falou: não fico aqui, não tem como guerrear contra Golias. E cada um de nós temos um Golias para bater, cada um de nós temos um Golias para dizer: eu não vou me amedrontar, eu não vou voltar atrás, eu não vou recuar, mas eu vou guerrear em nome daquele que vai me dar a vitória. E diz o texto que Saul olha para Davi e diz: eu não estou acreditando muito em você, Davi, mas já que você quer ir, é a sua conta em risco, vai lá. E coloca uma armadura em Davi, e arruma Davi, e Davi diz: eu não vou desse jeito, eu não vou com essa veste, eu não estou acostumado com essa coisa de armadura, eu vou como eu estou, desse jeito aqui. Davi só vai até a beira do rio, escolhe 5 pedras, aquilo que ele estava acostumado a brincar com as suas fundas, e Davi pega 5 pedras, e pega a sua funda como se fosse um estilingue, e vai à luta com Golias. Diz o texto que Golias olha para aquilo e desdenha de Davi, e diz: eu sou algum cão, para que você venha até a mim com essas pedras e paus. E Davi diz: eu vou até você, em nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. E Davi avança correndo em direção a ele, e taca aquela pedra que pega na sua testa, o gigante cai. Diz o texto ainda que Davi pega da própria espada do gigante, corta a cabeça, e aí é a parte mais linda do texto, que quando Davi corta a cabeça do gigante, o gigante fora derrotado, diz o texto que todos aqueles que estavam amedrontados levantaram e voltaram a guerrear. Você consegue entender e compreender isso? Que uma atitude de guerrear e de vencer estimula todo um exército que estava parado. A sua vida precisa inspirar alguém. A sua vida não pode ser aquela que aumenta o medo, a desconfiança e a dúvida do outro. Por certo, naquele exército, de tempo em tempo alguém queria se levantar, de tempo em tempo alguém falava: eu vou guerrear. Depois de 10 dias o gigante falando, alguém não tinha muita certeza, mas alguém falava: eu vou guerrear. E com certeza tinha alguém que proclamava o medo e dizia: você está louco? Ele tem 2,10 metros, fica quietinho aqui. Mas quando Davi derruba o gigante, mata o gigante, todos que estavam amedrontados avançam e guerreiam. O que Davi tinha de diferente daqueles homens? Davi tinha uma fé que o fazia sempre olhar para o Deus Todo-Poderoso, uma fé que é antídoto contra o medo, uma fé que nos faz avançar e uma fé que nos faz estimular e encorajar os outros. O Senhor nos chama nessa tarde para aprender com o exemplo de Davi. Se estamos no campo de batalha, é para guerrear. Se estamos no campo de batalha, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Davi sabia que ele estava em vantagem, não porque ele era um guerreiro experimentado, não porque ele era um homem forte, mas Davi sabia que ele estava em vantagem porque Deus estava do lado dele. E essa é a mesma coisa que nos move, é o mesmo sentimento que nos move, é de saber que Deus está ao nosso lado, é de saber que nós estamos lutando por aquilo que genuinamente é nosso. Por isso que quando você se levanta para lutar pela sua família, não precisa ter medo, não precisa ter receio, porque a sua família é sua, Deus já te deu, lute por ela. Ah, pastor, meu marido está afastado, meu filho, a minha filha, o meu casamento não está dando certo. Lute por isso, porque o Senhor vai te dar vitória ao final disso. Não há gigante que possa impedir a vitória do povo de Deus. Mas é instantâneo. Você está ouvindo uma palavra de encorajamento, de ânimo nessa noite, e talvez você saia daqui ainda entendendo de forma errada. Você chega na sua casa declarando: vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente. Eu não estou dizendo que a situação vai começar a ser diferente, mas eu estou dizendo que você, a partir de hoje, vai ser diferente.
Você, a partir de hoje, não faz parte de um exército amedrontado. Você, a partir de hoje, é como Davi, que diz: o que é meu, eu luto pelo que é meu, porque o Senhor tem me dado em minhas mãos.